Olá, graça e paz, tudo bem? Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Desde já, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário e se você desejar ver esses slides ou o conteúdo desta lição em slide, no final eu vou fazer um apelo, um chamado, vou lhe apresentar o número do meu WhatsApp, você vai entrar em contato e eu vou repassar para você as informações de como fazer isso, tá bom, meu querido? Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 7. Paulo, o plantador de igrejas. Leitura bíblica encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 3, de 6 a 9, e Atos, capítulo 13, de 1 em diante. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Na lição de hoje, quando nós falamos de Paulo, plantador de igrejas, nós vamos compreender que a implantação de igrejas envolve a relação entre Deus e o homem. Ou seja, o homem lança a semente e o Senhor é que dá o crescimento. Paulo, ele abriu igrejas em terras distantes, se valeu das muitas estradas construídas pelo Império Romano, pregava nas cidades onde sempre havia uma sinagoga para ali alcançar o máximo possível de ouvintes. Certa ocasião, ele teve que mudar a rota original dele inicial, porque o Espírito havia dado para ele uma outra direção a ser seguida. Em outra ocasião, após ele ter uma visão de um homem clamando, passa por esta região, o que Paulo fez? Ele mudou a rota e seguiu na direção daquilo que o Senhor havia apontado para ele. Ele dirigiu-se na ocasião para a região da Macedônia e lá ele fundou muitas igrejas. E o que nós vamos perceber que o Espírito Santo conduziu Paulo por onde ele deveria passar. Então, a implantação de igrejas envolve a relação entre o homem e Deus. O homem está sensível a ouvir a voz do Espírito Santo para onde ir e o que fazer e onde fazer. É isso que nós vamos aprender nesta lição de hoje. Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Meu amado, pregar o Evangelho é, antes de tudo, um privilégio concedido por Deus, para nós pregarmos aos pecadores e eles terem as vidas transformadas. Mas pregar o Evangelho é também um dever, é uma obrigação, porque nós vamos compreender aqui, no decorrer da lição, a tríplice missão da igreja. E todo cristão, ele precisa estar inteirado desta missão. Então, Paulo ele foi um desbravador. Ele abriu igrejas onde ninguém havia chegado até ainda.
ele pregou a Cristo onde ninguém havia pregado. E ele considerava aquilo, primeiro, um privilégio e, segundo, uma obrigação, uma missão que lhe foi outorgada pelo próprio Senhor Jesus. Paulo, o desbravador. Paulo compreendeu que a pregação tirava o pecador do mundo, mas o ensino contínuo tirava o mundo de dentro dele e o levava a se tornar um obreiro na casa de Deus. Paulo foi influenciado pela visão de Barnabé. Ele investiu na descoberta de novos talentos para a obra de Deus. Somado a isto, ele dedicou boa parte do seu tempo ao ensino das Escrituras. Por esta razão, conseguiu estabelecer igrejas com obreiros dedicados e capacitados para darem continuidade aos trabalhos. Paulo, meu amado, ele fez a seguinte coisa: ele pregava o evangelho e através da pregação do evangelho era possível retirar o pecador do mundo, ou seja, ele ter consciência do pecado e ele sair para a igreja no sentido dos chamados para fora. Então as pessoas eram alcançadas do sistema deste mundo pecaminoso. Mas a pregação era o ponto de partida, porque era um ensino contínuo e metódico que iria fazer com que o mundo saísse de dentro do pecador, tá bom? A pregação tira o pecador do mundo, mas é o ensino que tira o mundo de dentro do pecador e o torna cada vez mais apto para atuar na obra de Deus e cada vez ser mais imitador e parecido com Cristo. Paulo, nesse sentido, ele foi influenciado pela visão de Barnabé. Barnabé era um descobridor de talentos, foi ele que descobriu Paulo, investiu em Paulo, depois ele investiu no sobrinho dele, João Marcos, que nós temos o evangelho aí de Marcos. Então, Paulo foi influenciado pela visão de Barnabé. Ele investiu, descobriu talentos como Timóteo, Tito, Áquila e Priscila e tantos outros cooperadores de Paulo. Somado a tudo isso, meu amado, a direção do Espírito e a influência de Barnabé, Paulo ele dedicou muita parte do seu tempo ao ensino das Escrituras. Em algumas regiões ele chegava a ficar um ano e meio. Foi por isso que ele conseguiu estabelecer igrejas, porque ele era um evangelista, mas ele também era um pastor, porque ele ficava ali pastoreando. E a seguir, ele seguia adiante para iniciar tudo novamente. Uma gloriosa obrigação. Pregar o evangelho é, antes de tudo, um privilégio. Assim sendo, trata-se de uma parceria entre Deus e o homem, mas também trata-se de uma obrigação. A igreja tem uma missão para com o mundo através da pregação. Este se torna menos bárbaro e mais humano. O evangelho é para o mundo o que o sal é para a carne. Este lhe confere sabor e impede que esta entre em estado de putrefação e que seu odor se torne insuportável às narinas de Deus. Pregar o evangelho, ele é um privilégio, como nós já destacamos aqui, porque Deus ele chama a pessoa do mundo, do pecado, como foi o caso do apóstolo Paulo, e delega a ele, meu amado, o privilégio de pregar, de resgatar outros. Agora, por outro lado, como Paulo encarava, também era uma obrigação. Ele dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Então, para ele, era uma obrigação. Então, nesse inteirinho, meu amado, a igreja, ela tem uma missão para com o mundo. A igreja tem a tríplice missão. A igreja tem uma missão para com Deus, a igreja tem uma missão para consigo mesma, e a igreja tem uma missão para com o mundo, porque é através do evangelho, através da pregação, que o mundo se torna menos bárbaro e um pouco mais humano e civilizado. O evangelho, meu amado, nós podemos fazer aqui uma colocação a partir do que Jesus diz, que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Veja só, esse mundo, o evangelho é para o mundo o que o sal é para a carne.
Hoje nós temos aí geladeiras, freezer, comidas enlatadas com produtos químicos e conservantes que prolonga a vida daquele produto. Mas nos tempos bíblicos lá, não havia muita forma de preservar. Então o sal era uma das formas para se preservar a carne. O sal, ele tinha dois objetivos, ele conferia sabor e ele também preservava a carne por um período maior, para que ela não entrasse em processo de putrefação, aquela carne ficasse podre e um odor insuportável. O Evangelho, meu amado, ele é o sal da terra. Este mundo só não entrou na mais completa deterioração e putrefação, o pecado chegando podre às narinas de Deus, por conta da pregação do Evangelho. Porque o Evangelho, onde ele chega, ele muda, ele transforma. Então, pregar o Evangelho é uma obrigação de fato gloriosa. E ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Plantação de igreja, uma parceria. O processo de dar início a uma igreja envolve a relação bilateral entre Deus e o homem, isto é, o homem, na direção do Espírito, é o que planta, e Deus é quem dá o crescimento. Paulo usa a linguagem de uma lavoura, que, uma vez plantada pelo homem, depende da chuva que só Deus poderia enviar. Assim sendo, a referida lavoura envolveria a ação do homem e a ação de Deus. Aqui, Paulo ele vai usar o termo de obrigação e ele associa a obra de Deus, às vezes semelhante a uma lavoura, né? Ele fala, vós sois o edifício, vós sois lavoura de Deus. Então, o processo de plantar igrejas, irmãos, usando uma linguagem como o semeador que saiu a semear, uma linguagem própria do homem do campo daquela época que Jesus explorou com muita propriedade. Esse processo ele é semelhante a plantar uma lavoura. O homem do campo, ele pega a semente, prepara a terra, ara a terra e lança ali a semente. E quando ele fez a parte dele, que é acordar de madrugada cedo, cultivar a terra, agora ele depende que Deus envie a chuva no seu tempo. E esta chuva não seja muito forte, tempestade, e que não seja escassa e no tempo certo, para que esta semente lançada ela possa crescer e se tornar uma lavoura muito bonita. Assim é a implantação de igreja. É o homem que planta, é o homem que lança a semente. Quando ele tem uma missão para com o mundo, de mudar o mundo, transformar o mundo e transformar esse mundo em um mundo menos bárbaro, mais humano e mais civilizado. Então, Paulo, ele implantou igrejas, ele foi, meu amado. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e anunciai o Evangelho, pregando, ensinando tudo o que eu vos tenho passado e ensinado. Então, o plantar igrejas, ele é uma ação de Deus e o homem. O homem vai na unção de Deus, na direção do Espírito, cheio da virtude, convicto de que primeiro ele foi transformado para transformar outras pessoas. Então, a referida lavoura é um processo que envolve a ação do homem e a ação de Deus. E é Deus que dá a semente, tá bom? O plantador, o homem do campo, ele não cria a semente. O que ele faz é pegar a semente e plantar, porque até a semente ele depende de Deus. Mas envolve aí a ação do homem. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Em Antioquia, os cristãos os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. É impressionante quando nós olhamos a história bíblica, a história da igreja. A igreja missionária não foi a igreja de Jerusalém. A igreja missionária foi a igreja em Antioquia, porque os judeus, por regra, eles pregavam para judeus.
e Paulo foi levantado para pregar aos gentios. A igreja em Antioquia, ela foi fruto do trabalho de pessoas que fugiram de Jerusalém, daquela perseguição após a morte de Estevão. E ali se fundou uma igreja forte que deu frutos. Lá tinha profetas, mestres, doutores, apóstolos como Paulo, e dali foi o ponto de partida para alcançar o mundo gentio, aqueles que não eram judeus. Então, em Antioquia foi que o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé para dar início à obra missionária, alcançar os povos e nações de tribos e línguas de todo o mundo. Uma igreja missionária. A igreja em Antioquia foi fruto do trabalho dos crentes que fugiram de Jerusalém durante a perseguição aos cristãos. Esta igreja se tornou um celeiro de bênção para o mundo. Foi de lá que surgiu a primeira viagem missionária que influenciaria o mundo. Na ocasião, o Espírito teve a liberdade de falar, separar e enviar as pessoas que ele havia escolhido, a saber, Barnabé e Paulo. Como nós já ressaltamos logo na abertura desse segundo tópico, que aquela igreja ela foi fruto de perseguição, foi criada em tempos de aflição, a igreja em Antioquia. E lá se formou uma igreja forte, uma igreja com obreiros, os irmãos em Jerusalém, os apóstolos, enviaram para lá Barnabé. E Barnabé, antes de chegar lá, depois que chegou lá, ele percebeu que precisava de alguém, e esse alguém era Paulo. Por quê? Porque Paulo ele estava inserido dentro da cultura dos gentios. Ele conhecia a língua, os costumes, a cultura, e ali, meu amado, Paulo e Barnabé permaneceram por mais de um ano, ensinando muita gente, e ali os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. Esta igreja em Antioquia, meu amado, ela se tornou um celeiro para o mundo, um celeiro de bênção para o mundo, porque foi desta igreja que surgiu a primeira viagem missionária que iria transformar o mundo. Meu irmão, o mundo que nós conhecemos hoje, o mundo ocidental, ele foi totalmente influenciado e impactado pela pregação do Evangelho. O pensamento judaico-cristão ele veio nortear o pensamento, a política, a filosofia, o direito, as relações, os conceitos éticos e morais, a partir de Antioquia, tá bom, meu amado? E lá, o Espírito Santo, que eu acho impressionante, é que o Espírito Santo teve liberdade de falar, separar e enviar. O Espírito usou um daqueles profetas ali e disse: separai-me Saulo, na ocasião, Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então, meu querido, ali foi o ponto de partida. A igreja em Antioquia era uma igreja missionária e era uma igreja próspera. No que sentido? A prosperidade não é só dinheiro, irmãos. A prosperidade envolve qualidade de vida, casamento, saúde, finanças, espiritualidade, comunhão, crescimento, visão missionária. A igreja desfrutava de prosperidade, tanto física, material, como também espiritual. Primeira viagem missionária. A primeira pregação da viagem missionária ocorreu em Chipre, ocasião em que Paulo confrontou Elimas, o feiticeiro local. A seguir foram para Antioquia da Psídia, onde muitos opositores se levantaram contra o evangelho. Todavia, muitos gentios se converteram a Cristo neste lugar. Pregar o evangelho é estar frente a frente com as trevas, mas acima de tudo é ver o poder de Deus, é sofrer afronta e perseguição, mas também é ter vidas libertas do poder das trevas para a luz.
A primeira viagem missionária, que nós podemos dizer assim, o primeiro lugar que eles pararam, que teve a primeira pregação, foi em Chipre. E nesta ocasião, Paulo já estava tendo uma amostra do que é pregar o evangelho, onde o evangelho não havia sido pregado. Lá ele confrontou um Elimas, um feiticeiro local que enganava as pessoas e persuadia aquelas pessoas com magias, com o ocultismo. Paulo confrontou publicamente diante do cônsul que estava ali e aquele rapaz ficou cego. Então, pregar o evangelho, meu amado, é estar frente a frente com as trevas, com os principados, potestades, que eles virão de todas as formas, tentando impedir e atrapalhar as pessoas para que elas entendam a mensagem do evangelho. Foi o que Paulo percebeu logo na primeira. E Lucas vem mostrando esse primeiro confronto. Logo em Chipre, ali se deu a primeira pregação. Então, quando eles foram para a primeira obra missionária, irmãos, eles encontraram muitos opositores que se levantaram mesmo. Porque você pensa o quê? Pregar o evangelho, irmãos, é mexer num vespeiro, é mexer numa caixa de marimbondo, meu querido. Vai vir ferroada de tudo quanto é lado. E Paulo, ele foi perseguido, ele sofreu afronta, açoite por conta da pregação do evangelho. Não é porque ele estava fazendo a obra de Deus na direção do Espírito que ele ficaria ileso das adversidades. Agora, pregar o Evangelho, por outro lado, é ver o poder de Deus libertando das garras do diabo homens e mulheres que estavam presos ao ocultismo, à idolatria, aos ritos macabros, cultos satânicos. Então, pregar o evangelho é estar frente a frente com as trevas, mas é, acima de tudo, ver o poder de Deus. Aleluia! Pregar o evangelho é como se nós estivéssemos no meio. De um lado as trevas e do outro lado o poder de Deus, a mão de Deus. Aí nós lembramos lá em Isaías: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, despedaçarei as portas de bronze, quebrarei as trancas de ferro e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas que tu não sabes. Meu amado, pregar o evangelho é sofrer mesmo afronta e perseguição, mas é, acima de tudo, agradar a Deus, é arrancar um sorriso de Deus, é Deus olhar e falar: lá está o meu servo lutando, mesmo diante das dificuldades, ele não para de pregar. Este é o meu filho, em quem eu tenho nele alegria e tenho nele contentamento. Amém? Glórias a Deus. A segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo tinha como objetivo visitar as igrejas até então implantadas, mas, contrariando o seu propósito inicial, ele seguiu em direção à Macedônia, pois havia compreendido pelo Espírito que esta era a rota a ser seguida. Foi nesta ocasião que ele teria passado por Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônicas, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso e em várias outras cidades. Muitas dessas se tornaram igrejas fortes e importantes daquela época. Na primeira viagem missionária, Paulo ele abriu igrejas, ele implantou igrejas. A primeira igreja plantada por Paulo foi Gálatas. Ela é fruto da primeira viagem missionária. Então, na segunda viagem, o intento dele era passar pelas igrejas que ele havia fundado, fortalecer a fé dos irmãos, verificar quais eram as necessidades, as dificuldades e doutrinar a igreja e reanimar ainda mais os irmãos. Só que, nesse interim, contrariando o propósito inicial, ele seguiu na direção da Macedônia. Por que ele foi para a direção da Macedônia? Porque o Espírito Santo havia proibido. Paulo falou: olha, vocês não vão por aqui, vocês vão seguir nesse sentido.
E lá ele teve um sonho também, em que um homem clamava, passa pela Macedônia. Então ele havia compreendido que esta era a rota que ele deveria seguir, e ele deixou de lado sua vontade pessoal, os seus planos para seguir a direção que havia sido apontada pelo Espírito Santo de Deus. E porque ele seguiu a direção do Espírito Santo, ele foi em outras regiões. Ele foi, olha, nessa aí passou por várias cidades, por mais de 10 cidades. Derbe, Listra, Troas, Filipe, Tessalônica, a igreja, carta aos Filipenses, carta aos Tessalonicenses, carta aos Coríntios, Éfeso. Então nós vamos ver que estas igrejas no qual ele passou, onde ele fundou, porque foi a direção do Espírito, ele foi muito bem sucedido. E muitas dessas igrejas, irmãos, elas foram igrejas importantes, que foi um celeiro para o mundo daquela época. Então a obra missionária, ela envolve a direção de Deus. Para que caminho deve seguir, que direção deve ser tomada. Assim é na nossa vida pessoal. Muitas vezes nós temos planos, nós temos projetos, mas nós devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Tem hora que a gente quer fazer algo que é para a obra de Deus, e o Espírito Santo fala, não é aqui, não é agora, segue nessa direção. E foi o que Paulo fez. E toda vez, irmãos, que nós deixamos de fazer aquilo que nós queremos para seguir aquilo que Deus nos orienta, meu amado, está pensando, não, meu Deus, mas eu sei, eu estudei, o negócio é por aqui. Mas toda vez que nós ouvimos, nós seremos bem-sucedidos. Mas quando nós não ouvimos e persistimos seguir na nossa direção, nós vamos ver que vamos passar por um caminho muito estreito, muito difícil, que nós não precisaríamos passar por ele. Características de um plantador de igrejas. Aqui nós vamos ver o perfil de Paulo enquanto plantador de igreja. E nos nossos dias nós vamos analisar pessoas, o perfil de pessoas que são, vamos dizer, hoje nós temos o termo aí, missionário ou evangelista. São aqueles desbravadores que abrem campo, que implantam igrejas onde não existe igreja. Nós vamos analisar essas características bem peculiares àqueles que têm esta vocação, esta chamada específica de Deus. Motivado pelo chamado. Paulo havia se convertido ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. O Espírito Santo o impulsionava a ir além, pregar a Cristo onde ninguém o havia feito. Sua motivação principal consistia na gratidão a Deus. Ele havia sido perdoado de todos os seus pecados e transformado em um novo homem. Aliado a tudo isto, havia o ardente desejo de propiciar a outros a mesma graça que havia mudado todo o seu ser. A primeira característica de um plantador de igrejas, de um missionário, de um evangelista, é a convicção da sua chamada, tá bom, meu querido? Então, é a motivação, o que levava Paulo a fazer? A convicção da chamada do Senhor para a sua vida. E nós olhamos a característica. Primeiro, ele havia se convertido de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com todo o seu ser. Então ele teve uma experiência de salvação impactante. E o Espírito Santo encontrou em Paulo o quê? Um coração aberto. Alguém que se entregou de corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo o impulsionava a ir além. Ele tinha sede. Paulo tinha fome de ganhar almas. Paulo tinha um desejo ardente de propiciar a outros a mesma graça que o havia salvado. Uma vez que ele foi perseguidor da igreja, cometeu barbaridades, ele quis de todas as formas propiciar a outros que, como ele, estavam caminhando para o abismo,
caminhando para a condenação, cegos. Então, o sentimento de Paulo: eu preciso levar esta mensagem a outros, outros precisam ser transformados como eu fui. Então, Paulo era motivado pela convicção da sua chamada, ele era motivado pelo sentimento de gratidão por aquilo que o Senhor havia feito por ele, perdoado todos os seus pecados e ter transformado ele em um novo homem. Aliado a tudo isso, meu amado, ele tinha um desejo ardente de propiciar a outros a mesma oportunidade que ele havia recebido. Se todos aproveitariam esta oportunidade ou não, era uma decisão pessoal, mas ele pregava o evangelho. Havia muitos que se levantavam contra, mas haviam multidões que receberam o evangelho e tiveram as suas vidas transformadas. Experimentado no deserto da vida. Aquele que é chamado pelo Senhor para fazer a sua obra não deve ter nos aplausos a sua real motivação, pois não há nenhum glamour o esperando aqui neste mundo. Paulo teve que lidar com o ódio por parte dos judeus e com a desconfiança dos cristãos. Por 5 vezes sofreu açoites, foi apedrejado uma vez, sofreu naufrágio, enfrentou a fome, angústias e muitas aflições. Ele foi provado pelo Senhor e combateu um bom combate. Uma outra característica de um plantador de igreja, alguém que tem uma chamada missionária, alguém que tem uma chamada de evangelista, que é um desbravador, é estar preparado para apanhar. É ter couro de crocodilo, tá bom? Bate, 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 mas não para. Então, observe uma coisa. O apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo Senhor. Mas aquele que foi chamado pelo Senhor, ele não deve ter nos aplausos a real motivação do seu ministério, irmãos. Porque o ministério, ele não tem glamour. Ele não tem nenhum sucesso aqui o aguardando neste mundo, senão na eternidade, meu querido. Então, aqueles que são movidos pela vaidade, porque gostam de aparecer, têm sede pelo poder, ele não vai ser bem sucedido, não. Talvez não compreendeu o que é pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é viajar de avião em hotel 5 estrelas e receber grandes cachês da igreja. Tem muitos cafetões aí da igreja, da noiva do Senhor, que estão extorquindo a igreja. Então, o verdadeiro chamado de Deus, ele não é ganancioso, ele não é avarento e não prega o evangelho por causa de dinheiro. Paulo, ele teve que lidar, meu amado, com as adversidades, as dificuldades próprias de quem prega o evangelho, como eu já disse anteriormente. Pregar o evangelho é estar de face a face com as trevas, é estar face a face contra o inferno, contra o diabo, porque eles vão se levantar, vão fazer de tudo para parar, para poder barrar, para até matar aquela pessoa que prega. Paulo, ele teve que lidar, olha as adversidades dele, como é que ele foi provado nos desertos da vida. Ele teve que lidar com o ódio por parte dos judeus, irmãos. Os judeus apedrejaram Paulo, faziam emboscada para tirar a vida dele. Ele teve que lidar com o ódio dos judeus. Isso aí ele já sabia, porque ele também conspirou na morte de Estevão. Ele sabia como é que o sistema funcionava. E com a desconfiança dos cristãos. Então, Paulo tinha uma situação muito difícil. Para os judeus, eles queriam matá-lo. Para os cristãos, ele era uma pessoa perigosa que estava, talvez, arquitetando um plano de prender todos os cristãos. Por 5 vezes, ele foi açoitado, irmãos. Recebeu açoites e muito ferido, machucado por 5 vezes. Foi apedrejado uma vez, só não morreu. Algumas falam que ele morreu naquele apedrejamento, que ele foi até o 3º céu, mas a Bíblia não deixa claro isso. Ele foi apedrejado. Sabe o que é um apedrejar? Ele pegava a pessoa, abria um buraco, colocava a pessoa ali, ficava os ombros para fora e a cabeça exposta, e tomando pedrada e mais pedrada, irmãos. Ele foi apedrejado.
sofreu naufrágio certa ocasião, enfrentou a fome, angústias e muitas aflições. Meu amado, Paulo foi um obreiro aprovado. Ele foi provado pelo Senhor, combateu um bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. E ao final da sua caminhada, Paulo, em momento nenhum, ele se mostra arrependido da trajetória que ele havia seguido, de tudo que ele havia enfrentado, porque para ele o importante era pregar a Cristo. Ele se apaixonou pelo seu Senhor e estava desejoso de agradá-lo. E ele combateu de fato um bom combate. Ele combateu contra o inferno, contra principados, potestades, contra a maldade humana, as intempéries, a fúria da natureza, crises emocionais, crises existenciais. Mas ele sempre tinha bom ânimo. Ele falava o seguinte: uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficaram e sigo para o alvo que é Cristo. Quem quer vencer, quem é chamado por Deus, ele não fica preso ao passado, às frustrações, às derrotas, às perdas, às lutas e tudo que já passou nesta vida. Ele segue adiante. As coisas que passaram, a gente não tem como mudar, elas aconteceram, mas prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. E quem é chamado tem que estar preparado para ser experimentado no deserto da vida. A igreja segundo as Escrituras. Um CNPJ não define uma igreja. Haja vista que ela tem duas naturezas, a humana e a divina. Enquanto natureza humana, qualquer pessoa pode abrir a sua igreja. Enquanto natureza divina, Cristo é o cabeça dela. Uma igreja verdadeira compreende sua tríplice missão, a saber, a missão para com Deus, a missão para consigo mesma e a missão para com o mundo. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Através dela, este mundo se torna menos tenebroso. Quando falamos aqui de a igreja segundo as Escrituras, nós vivemos um tempo difícil, irmãos. Parece que tem igreja para cada tipo de pecador. Aqueles que não se sujeitam à sã doutrina vão procurar igrejas que pregam facilidade, aquela igreja da inclusão. Tudo pode vir todo mundo do jeito que está. É aquela igreja em que a ideologia é Deus aceita todos e tudo. Deus não proíbe nada. Então, eu destaco aqui que um CNPJ não define uma igreja, porque a igreja ela tem dupla natureza. A igreja tem a natureza humana e a natureza divina. Enquanto natureza humana, as leis do Brasil, ela exigem que a pessoa ou a instituição ela seja registrada em cartório, CNPJ, razão social. Então, nesse sentido, qualquer pessoa pode abrir uma igreja. Qualquer pessoa pode abrir uma igreja, uma portinha lá, registrar, se unir a uma convenção aí, que é a coisa mais fácil é abrir igreja no Brasil, tá bom, meu querido? Agora, enquanto natureza divina, aí ela já tem um dono. Ela não tem CNPJ, ela tem a marca do sangue de Jesus nela, tá bom, meu amado? Ela é comprada, lavada, remida no sangue de Jesus. E Jesus, ele é o cabeça. Ele está muito acima do presidente do ministério, do fundador da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então, meu amado, uma igreja verdadeira, uma igreja segundo as Escrituras, ela vai compreender a sua tríplice missão. Em missiologia, nós vamos compreender a missão da igreja. A igreja ela está imbuída de 3 pilares, 3 missões. Se ela não tiver esses 3 pilares, essa missão tríplice, ela perde a sua razão de ser, a sua identidade. A igreja ela tem uma missão para com Deus. Tudo que ela faz é para o louvor, a honra, a glória, a adoração, a exaltação do nome do Senhor Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
A igreja verdadeira, ela tem uma missão para consigo mesma, que é cuidar dos fiéis, cuidar dos mais fracos na fé, os crentes meninos, né? Aqueles que precisam ser discipulados, aqueles que precisam ser visitados, aqueles que precisam ser fortalecidos na fé. Mas a igreja, com a visão bíblica, segundo as Escrituras, ela vai compreender também a sua missão para com o mundo. A igreja não foi chamada para julgar o mundo. Nós não temos a autoridade para julgar ninguém. Nós temos a missão dada por Deus de pregar o Evangelho. É a igreja que vai transformar o mundo. Esse mundo ele é menos bárbaro, menos tenebroso, menos hostil por conta da igreja. Meu amado, a igreja, ela prega princípios éticos, morais, ela ensina um padrão ético elevado. É o que está na palavra de Deus. Então, a igreja, ela não é definida a partir de um CNPJ, porque o CNPJ é a natureza dela humana. A igreja, ela tem a natureza humana e ela tem a natureza divina. Então, a igreja ela precisa compreender essa tríplice missão, porque o transformar este mundo, ou pelo menos tornar este mundo tenebroso, é através da missão da igreja. A igreja foi conferida a única que tem a autoridade de pregar de Cristo, pregar a salvação. A igreja é a agência de salvação. Então, a igreja, segundo as Escrituras, ela tem essa compreensão dessa tríplice missão. Amém, meu amado? Glórias a Deus. Chegamos aqui ao término de mais uma escola bíblica. Eu espero que esta lição ela possa te ajudar a você preparar o seu conteúdo. Há muito mais coisas que poderíamos ter explorado. Há vários outros professores fazendo trabalhos maravilhosos na internet. Eu gostaria, meu amado, que esse trabalho ele viesse de fato somar na sua vida. Eu quero te fazer um convite muito especial. Esse projeto Auxílio ao Mestre é um projeto voluntário. Eu não tenho aqui dinheiro do YouTube, porque meu canal não é monetizado. Eu não ganho dinheiro pela visibilidade. Esse trabalho eu faço com muita dificuldade. Eu peço a você, se você deseja nos ajudar e compreende que esta obra é de Deus, tá bom? Se você compreender que esse projeto ele é de Deus e tem abençoado a sua vida, o seu ministério, a sua igreja, eu gostaria de convidar para fazer parte dos 300. Os 300 são aquelas pessoas com as quais eu compartilho o conteúdo em PDF. Tudo que nós falamos aqui foi a partir de um material que nós produzimos com muito temor na direção do Espírito Santo. E este material eu compartilho em PDF semanalmente com aquelas pessoas que fazem parte do grupo dos 300. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que se apresentam para nos ajudar com R$30, com 40, com 50, com 60, de acordo com a sua possibilidade, com a sua visão, de acordo com a sua fé. E tem o meu telefone, o WhatsApp no rodapé, me manda uma mensagem, me chama no privado e eu vou te orientar como fazer, como eu vou enviar para você semanalmente. Você pode pensar, mas eu não sou professor de escola bíblica. Tudo bem, você pode pegar esse material, compartilha com o professor da sua igreja, com o superintendente, com o pastor, manda para um irmão que está em outra cidade, em outro estado ou até fora do Brasil. Assim fazendo, você vai poder abençoar a obra de Deus, abençoar muitas pessoas e me dar condições para prosseguir nesse projeto. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais este estudo da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu Deus, firma os nossos passos. Dá-nos a compreensão da tríplice missão da igreja. Que o teu nome seja exaltado, engrandecido e glorificado. Que o Senhor possa nos usar como canal de bênção para abençoar a nação, abençoar o mundo e alcançar vidas. Usa-nos, ó Pai, segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Pois a ti oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus
seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, se você não sabe, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. É isso mesmo. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui, porque eu serei arrancado daqui. Mas não se preocupa não, fique tranquilo. Eu encontro com você por sobre as nuvens. E lá no alto, lá no topo, quem vai estar lá? Ele mesmo, o amado das nossas almas. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.